O INE tem por missão produzir e difundir informação estatística oficial de qualidade que ajude os cabo-verdianos a conhecer melhor o seu país, a sua população, os seus recursos, a sua economia, a sua sociedade e a sua cultura. Conhecer a estatística em Cabo Verde é conhecer a sua história. Você sabia que em 1940 havia 181.740 habitantes em Cabo Verde e que em 2016 somos 531.239? Sabia que em 1950 a população era de 149.984 pessoas e havia apenas 11 estabelecimentos escolares em todo o país e em 2015 eram 1.004? Sabia que em 1960 havia 199.902 habitantes em Cabo Verde, sendo que 1.749 tinham o nível secundário, 158 o nível superior e em 2010 151.134 tinha nível secundário e 23.431 tinha nível superior. Sabia que em 1960 o ritmo do crescimento da população foi bastante elevado, de 3,1%, e que de 1970 a 80, com a forte corrente imigratória, houve uma redução drástica do crescimento populacional, passando para 0,9%. Sabia que a taxa de alfabetização em 1970 era de 39,3% para pessoas com 15 anos ou mais e que hoje é de quase 90%? E que em 1970 a esperança de vida era de 55,3 anos e que em 2014 era de 79,7 anos. Que em 1975 havia 19 estruturas de saúde e que em 2016 eram 192. Que em 1975 a mortalidade infantil era 105,2 por cada 1.000 nascidos vivos e que em 2014 passou para 20,3 por 1.000. A produção estatística é de longa data e começou muito antes do Cabo Verde independente, a quando da realização dos primeiros levantamentos estatísticos populacionais. Naquela época já se conhecia a importância da estatística, pois, para desenvolvermos e percebermos as evoluções, é primordial que saibamos de onde viemos, quantos somos, onde estamos e para onde vamos. Se de 1940 a 1970 importava saber apenas informações populacionais, o censo de 1980 introduziu outro elemento fundamental, a questão habitacional, tornando possível a obtenção de informações sobre as condições habitacionais das famílias. Dos muitos desafios de Cabo Verde independente, a realização do censo de 1980 foi um instrumento fundamental para avaliar o país após os primeiros 5 anos de soberania e orientar a tomada de decisões futuras para a sua construção. Porém, apenas em 1985, com a criação do primeiro Sistema Estatístico Nacional, alicerçado nos princípios da autonomia técnica, autoridade estatística e segredo estatístico, é criada a Direção-Geral de Estatística. Os censos gerais da população e habitação são realizados a cada 10 anos. Para colmatar a falta de informações durante esse período, são realizados inquéritos para o fornecimento constante de informação que dotam o país de indicadores sociais e económicos de forma regular e diversificada. É nesta ótica que, em 1989, a então Direção-Geral de Estatística realizou o primeiro inquérito às despesas e receitas familiares. Aprofundar o conhecimento das famílias e suas relações, comportamentos e hábitos de consumo tornava-se assim fundamental para uma nação em vésperas de completar 15 anos de independência. Se antes a produção estatística era feita sem recurso à tecnologia, utilizando métodos que exigiam muito dos funcionários em todas as etapas, desde a elaboração dos questionários à recolha, passando pelo processamento à dactilografia, se antes os mapas censitários eram feitos à mão, os resultados e tabelas feitos na máquina de escrever e reproduzidos com recurso ao stencil, com processos morosos, já em 1991 o Serviço de Estatística ganhou o seu primeiro computador, inaugurando uma nova etapa no processamento de dados e dando os primeiros passos na informatização. O Instituto Nacional de Estatística, INE, como o conhecemos hoje, foi criado em 1996, com a aprovação da nova Lei do Sistema Estatístico Nacional, tendo-se extinguido a então Direção-Geral de Estatística. É precisamente neste momento que o Conselho Nacional de Estatística começa a funcionar verdadeiramente, enquanto órgão do Estado que superiormente orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional, com uma composição e competências adequadas às responsabilidades que lhe são atribuídas. O INE é o órgão executivo central do Sistema Estatístico Nacional, ao qual compete a produção e difusão da informação estatística oficial.
Entender os estágios de desenvolvimento do país e auxiliar os governos na tomada de decisões de cariz económico levou a que em 1997 o INE realizasse o primeiro recenseamento empresarial de Cabo Verde. Um ano depois foi também realizado o primeiro inquérito demográfico e de saúde reprodutiva. Em 1999 foi a vez do turismo ganhar uma atenção especial, dada a sua importância no novo contexto económico das ilhas, com a recolha dos primeiros dados estatísticos do turismo. Em 2000 era chegada a altura de produzir mais um Censo Geral da População e Habitação, uma operação fundamental para compreender a fundo as transformações da primeira década de um Cabo Verde democrático e fornecer ferramentas para orientar a tomada de decisões sobre os rumos das ilhas. O inquérito às despesas e receitas familiares, realizado pela segunda vez em 2002, proporcionou a mudança do ano de base do IPC, Índice de Preços no Consumidor. Em 2005, pela segunda vez, o INE realizou o inquérito demográfico e de saúde reprodutiva. As novas tecnologias utilizadas pelo INE a partir de 2010 na recolha de dados marcou o início de uma nova era em termos de recolha digital e proporcionou o seu reconhecimento internacional. Este reconhecimento advém do trabalho árduo, dos intercâmbios e trocas de experiência com instituições congêneres, graças à cooperação bilateral e multilateral, mas também de um trabalho interno e de capacitação permanente dos seus técnicos. A tecnologia é uma das marcas do INE e da sua internacionalização, enquanto exemplo de referência no uso das novas tecnologias na recolha de dados e difusão de informação estatística. O Recenseamento Geral da População e Habitação de 2010 ficou como um marco, tendo Cabo Verde sido considerado como o primeiro país africano a realizar um censo digital com recurso ao uso exclusivo das novas tecnologias de recolhas de dados. Devido à sua experiência na realização de um censo completamente digital e no âmbito da cooperação Sul-Sul, o INE apoiou tecnicamente o Senegal em todas as etapas da realização do seu Censo da População e Habitação de 2013. Ter usado as novas tecnologias em todas as etapas do Censo 2010 ajudou o INE a consolidar a sua posição e alcançar um posto de referência, sendo visto como um exemplo a seguir. Esse feito trouxe profissionais de institutos de estatísticas de outros países para estudarem o caso de Cabo Verde. Após utilizar integralmente os sistemas assistidos por computador, PDA, na recolha de dados, o INE evoluiu rapidamente nessa matéria, modernizando os seus métodos com a introdução de tablets como instrumento de recolha de dados. O INE dispõe hoje de um data center moderno baseado na mais recente tecnologia, a virtualização, isto é, uma técnica que permite compartilhar e utilizar recursos de um único sistema de computador composto de várias outras máquinas virtuais. Um aliado dos serviços de estatística é a cartografia, o mapeamento das unidades estatísticas, família, habitação e empresas, com um serviço moderno de georreferenciação. A recolha de dados e o processamento destes possibilita fazer uma radiografia profunda do país, permitindo conhecê-lo em toda a sua dimensão territorial e humana. Graças a esse trabalho, o INE foi galardoado com o Prémio Internacional Special Achievement in GIS pela ESRI Internacional em San Diego, Estados Unidos da América, em 2015. Todo esse trabalho foi desenvolvido por profissionais capacitados que trabalham para produzir informações com rigor técnico e científico e com respeito pela legislação em vigor. Após um grande trabalho de reforma das contas nacionais, alinhando-as às recomendações internacionais, o INE implementou em 2013 o Sistema de Contas Nacionais de 1993 e procedeu à mudança do ano de base de 1980 para 2007. Mas o sucesso faz-se com trabalho e em constante evolução. Por isso, o novo passo foi dado em 2015, a divulgação das primeiras contas nacionais trimestrais, das primeiras contas regionais e das contas dos setores institucionais. Com a consolidação das estatísticas do turismo, o INE divulgou em 2015 as contas satélite do turismo, que nos permitem saber o peso do turismo na economia cabo-verdiana. É de realçar também a produção em 2012 das contas nacionais de saúde, permitindo saber o gasto de saúde no PIB, gasto total de saúde nas famílias, gasto total do Estado na saúde, entre outros. O INE também avançou muito no domínio da difusão de informações. Para a divulgação das informações, utiliza vários meios, mas elegeu como prioritário o seu website,
O www.ine.cv é um site responsivo que se adapta a qualquer tipo de dispositivo móvel e tamanho de ecrã, telemóvel, tablet, e é o suporte dos produtos de difusão como o Atlas, o WebGIS, o DIR-CV, documentação dos inquéritos e recenseamento de Cabo Verde. E porque a eficiência na comunicação é de capital importância para a disseminação dos dados e para a criação de uma cultura estatística, o INE realiza a miúde seminários e apresentações públicas e divulga informações através dos meios de comunicação social para que a sociedade esteja bem informada, incentivando assim a utilização de estatísticas oficiais como fonte credível e com dados recolhidos e tratados com rigor científico. Ainda com o intuito de auxiliar as instituições governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, empresas, estudantes e investigadores em particular, o INE permite o acesso a dados por solicitação através do seu portal. Permite ainda consultas ao seu acervo bibliotecário e ao Laboratório de Análises Estatísticas, INE Labstat. O INE destaca-se como uma das principais instituições do país e consolida-se no seu desígnio de produzir a informação de que a sociedade necessita, de disponibilizar informações importantes para a tomada das melhores decisões nos mais variados setores da vida económica e social do cabo-verdiano. Esse papel preponderante que o INE assume está fundamentado no conhecimento profundo de duas grandes áreas de produção estatísticas: as demográficas e sociais e as das contas nacionais e estatísticas económicas. Um outro grande marco do INE em 2015 foi a aprovação do Grupo Praia em Estatísticas da Governança na 46ª sessão da Comissão de Estatística das Nações Unidas em Nova Iorque, em que a Praia passou a ser centro de discussão metodológica e técnica ao nível mundial das estatísticas de governança durante 5 anos. Também graças aos avanços conseguidos por Cabo Verde no domínio da recolha digital, foi assinada uma carta de intenção para a criação em Cabo Verde de um centro de referência em recolha digital, tendo como objetivos estabelecer-se como um centro de incubação e formação para capacitar técnicos nas áreas estatísticas para os mercados nacional e internacional, incentivar jovens na investigação, posicionar-se como um centro de liderança e coaching e desenvolver aplicações standard de censos. De 2014 a 2015, foi realizado o terceiro inquérito às despesas e receitas familiares, cujos resultados divulgados em 2016 permitem conhecer informações sobre o nível e estrutura das despesas e receitas familiares, dados que irão permitir a mudança do ano de base do IPC, a estimativa do consumo das famílias para contas nacionais, cálculos de indicadores de pobreza e análise do estado nutricional da população. Foram também divulgados em 2016 os primeiros resultados das estatísticas dos transportes. Hoje o INE dispõe de um Conselho de Administração composto por 3 elementos: um presidente, um vice-presidente e um administrador. E dispõe também de um Conselho Técnico Consultivo e de um Conselho Fiscal. O Conselho de Administração tem grandes desafios pela frente, como consolidar as estatísticas existentes, desenvolver as estatísticas emergentes, preparar o recenseamento geral da população e habitação 2020, produzir os indicadores de curto prazo, como, por exemplo, o Índice de Produção Industrial, o Índice de Produção de Materiais de Construção e Obras Públicas, o Índice de Transportes, entre outros. Para além destes, possui outros desafios, como a produção das estatísticas do ambiente, da cultura e a construção da sede do INE. Além disso, a reestruturação e modernização das infraestruturas tecnológicas e a implementação do Disaster Recovery constituem prioridades futuras para que o INE continue a ser uma referência e um líder no uso das tecnologias nos censos na nossa região. Instituto Nacional de Estatística. Conhecer Cabo Verde é a nossa história.